Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz do Senhor. Então, há algum tempo atrás, Deus tem falado comigo em uma revelação que Ele me deu. Eu quero compartilhar essa revelação com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus e a todos, aonde essa voz possa alcançar. Primeiramente, eu quero deixar uma palavra de meditação que se encontra aqui em Apocalipse 3:11, que diz assim: venho em breve, retenho o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O 12 diz assim: farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Meu amado irmão, olha só. Muitas vezes nós temos desanimado, nós temos nos deixado ser levados por distrações. E essas distrações têm roubado muito de Deus. O que Deus me trouxe essas semanas passadas foi a revelação acerca da terra, de como está a terra, do que está sendo liberado. E a gente tem que tomar muito cuidado e vigilância. Primeiro, eu apareci no local familiar e eu estava assim disfarçada com um cobertor. E também tinha uma criança do meu lado. Eu tentava assim cobrir aquela criança com aquele cobertor, daquela cobertura, né? Mas pois eu já sabia que ia chegar, né, o inimigo. E nisso a criança era um pouco rebelde, acabava saindo, né? E logo já começava a surgir aquele monte de animais selvagens, em vários formatos. Um tinha um formato de jacaré, semelhantes, né? Outro tinha um formato semelhante a dinossauro, a onças, né? Cachorros selvagens. E nisso eu levantei e já saí correndo pela porta. Quando eu saí correndo pela porta, Deus me fez voltar no mesmo lugar, pois tinha algumas pessoas que tinham ficado lá e precisavam ser resgatadas. Então eu abri a porta, porque eu tinha chave, e entrava nesse local e já resgatava aquela pessoa, chamava: vem, vamos, você não pode ficar aí. E ela vinha comigo. Nisso eu fechava a porta, mas mesmo fechando a porta, eu seguia. Mesmo fechando a porta, tinha ficado outras pessoas lá. E eu seguia, já aparecia no supermercado. E quando eu aparecia no supermercado, via que havia uma moça passando algumas compras e embalava um saco de pão. Um saco, ela colocava os pães em ordem. Só que tinha um pão que era muito pequeno na fileira e outro pão que era muito grande, e dava aquela desigualdade, porque aquele pão era grande e o outro era muito pequeno. Nisso eu segui adiante e já aparecia num ambiente rural. Mas antes de aparecer nesse ambiente rural, tinha dois homens que carregavam uns cachorrão selvagens, bravos, selvagens, e ele carregava na coleira. Tinha uma porta, eu entrava por essa porta e tinha um caseiro. E esse caseiro, ele se aproximava da porta e eu falava: não abra a porta, não abra a porta. E ele abria aquela porta, e quando ele abria aquela porta, aparecia uma onça e devorava ele. Eu via ele sendo devorado pelaquela onça. E não dava mais tempo, não tinha como ir lá socorrer ele, não tinha como fazer nada por ele, mas eu via ele que estava despedaçado. E nisso eu segui adiante, e Deus me levou para uma casa. E nessa casa eu falava: aqui o inimigo chega muito rápido. Por quê? Porque estava uma bagunça. Aquela casa estava uma zona, uma bagunça, tinha muitas coisas fora do lugar, desordenado, sujo, né? E nisso eu colhia de uma árvore 3 frutos e segui adiante. E foi essa revelação que Deus deu. Ora, primeiro
eu quero ressaltar que a gente vai levar essa revelação para o lado espiritual. Por que a gente não pode levar para o lado carnal? Porque é algo que o Espírito se sobrepõe. E nisso, Deus me deu o entendimento que aqueles animais são demônios que foram soltos sobre a terra. E esses demônios, eles têm se achegado muito rápido, muito fácil a pessoas que estão dormindo, que estão despreparadas, que não têm intimidade com Deus, que não ora, que não busca. E eu consegui ajudar algumas, mas outras não teve como nem ajudar, porque o inimigo já estava em cima. O inimigo, ele é sagaz. E todos esses demônios que foram soltos sobre a terra foi para destruir a vida do homem, foi para tragar o homem. Então Deus me deu esse entendimento sobre esses demônios que foram soltos nesse último dia. Meu amado, minha amada irmã, isso que sirva de alerta para nós cristãos hoje, que estamos aí perseverando para guardar a nossa coroa. Porque Jesus, ele virá. Hoje mesmo ele pode vir e me chamar e te chamar. E como estaremos se Deus nos chamar hoje? Tem pessoas que estão com a casa bagunçada. Tem pessoas que o inimigo chega facilmente e elas estão sem proteção. O cobertor é a proteção de Deus sobre a nossa vida. Que muitas vezes nós, por algum motivo, temos dado legalidade, abertura. E Deus me falou muito nessas últimas semanas sobre o nosso controle emocional, da gente ter cuidado com o que, até mesmo com o que posta nas redes sociais, para que a gente venha guardar os nossos sentimentos e levar até Deus as nossas dificuldades. Mas se servir para testemunho e para a glória de Deus, sim, que nós viemos testemunhar, que nós viemos contar. Então fica aqui o alerta, né? Eu quero compartilhar esse pequeno momento contigo, da revelação divina do Pai. A todo momento o inimigo, ele está tramando, ele está tentando contra a nossa vida. Mas se a gente estiver escondido nas asas do Pai, de maneira alguma nós seremos tragados pelo inimigo. Amém?